grande prazer de receber hoje no Papo Reto, aqui na Rede Brasil de Televisão, esse grande exemplo de brasileiro. Modesto Carvalhosa é um dos mais consagrados e respeitados juristas brasileiros. Além da carreira como advogado, parecerista, consultor e árbitro, foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Bacharel e doutor pela mesma instituição, ainda realizou pós-doutorado na Universidade de Camerino, na Itália. Na década de 1990, participou da Comissão Especial de Investigação criada pelo então presidente Itamar Franco, logo após o escândalo dos anões do orçamento, tendo redigido o projeto de Código de Ética do Servidor Público. Sua experiência e dedicação fizeram ser autor de várias obras sobre o tema, como os livros Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas e o Livro Negro da Corrupção, ganhador do Prêmio Jabuti, sobre os escândalos que culminaram na renúncia do ex-presidente Fernando Collor. É um prazer receber o senhor, doutor Modesto, por gentileza. É de prazer. É uma grande satisfação o nosso programa. Papo Reto sem mimimi. E um currículo invejável de um dos maiores operadores do direito no Brasil, doutor Modesto Carvalhosa. Também é um grande exemplo de cidadania. Já foi falado ali as comissões que ele participou, o que ele tem feito pelo Brasil ao longo da sua jornada no enfrentamento, no combate à corrupção. E o nosso programa, nós trazemos convidados que exatamente, sem papas na língua, sem mimimi, o papo reto mesmo, doutor, transmitam à sociedade brasileira o que o cidadão está esperando. E o senhor, muito recentemente, tem feito um grande enfrentamento pelo Brasil. E eu gostaria de começar essa nossa conversa. Há um sentimento para a população brasileira hoje que o Supremo Tribunal Federal é uma casta de 11 pessoas intocáveis, acima do bem e do mal. E eu tenho visto que o senhor vem ensinando as gerações, na área pública vem impulsionando o Senado. Gostaria que o senhor explicasse para o Brasil essa história de o Supremo Tribunal Federal ser intocável. Como é a nossa legislação, a nossa Constituição, as demais legislações, ela tem mesmo essa casta que não pode ser tocado, não pode ser punido, não pode ser retirado? Não, fico muito honrado de estar aqui, Rede Brasil, que é uma televisão que presta serviços públicos importantíssimos, na presença do senador Major Olímpio, que é um grande brasileiro também, um lutador pela cidadania no Brasil, independentemente de qualquer questão de filiação partidária, ressalta no seu trabalho a fidelidade ao interesse público, ao bem público brasileiro. Isso fica incontestável, onde eu aceito o seu convite com o maior entusiasmo. Quanto à questão dos membros do Supremo Tribunal Federal, os ministros, a Constituição de 1988 claramente estabelece de que os ministros são sujeitos ao processo de impeachment, na medida em que cometam crimes de responsabilidade, da mesma maneira que são submetidos ao processo de impeachment os presidentes da República e também ministros de Estado, etc. Portanto, a própria Constituição garante que, no caso de cometimento de ilícitos que afetam a própria conduta profissional desses ministros, eles devem realmente ser eliminados do próprio Supremo e devem ser retirados do Supremo e impedidos de continuar na sua função. Portanto, a própria Constituição, no mesmo artigo que fala do impeachment do presidente da República, fala em seguida
dos demais impeachments, em que inclui os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aí o impeachment de presidente da República. O senhor, como grande professor, já contextualizou na própria Constituição, mas até hoje nós já tivemos concretizado algum processo de impeachment de ministro do Supremo ou de procurador-geral da República? Não, não tivemos, como também não tivemos até 92 nenhum impeachment de presidente da República. Um dia ocorre, né? A legislação sempre está aí para ser cumprida. E, evidentemente que, no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos um bloqueio ilegal, um bloqueio absolutamente inadmissível da parte do presidente do Senado, que engavetou todos os pedidos de impeachment dos ministros chamados garantistas do Supremo Tribunal Federal e que estão ali já, acho que 10 pedidos, que estão ali parados de uma forma absolutamente fora da próprio regimento interno do Senado, que exige que, ao ingressar com um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deve ir a uma comissão, e essa comissão deve dizer que formalmente o pedido está em ordem e que, estando em ordem, ele deve ser levado a plenário para o plenário discutir se cabe ou não o início do processamento do impeachment. Isto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, simplesmente passa por cima disso e engavetou. É a tratorada. Tratorou e engavetou todos os pedidos que tem lá. O pedido do Gilmar Mendes são 2 pedidos. Tem um pedido do Alexandre de Moraes, contra o Alexandre de Moraes, contra o Dias Toffoli, contra o Marco Aurélio e contra o senhor mesmo é signatário de pedido. Eu fiz 2 pedidos com referência ao ministro Gilmar Mendes e também contra o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais são de outros autores também, que também reiteraram com referência a esses ministros que eu ingressei com o pedido. Também outros cidadãos pediram esse impeachment desse ministro por crime de responsabilidade. Portanto, nós temos lá, se contar, uns 10 ou 12 pedidos que simplesmente são desconsiderados de uma maneira absolutamente ilegal contra o interesse público por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado, o presidente do Senado, desculpa. Ele tem essa competência hoje para, de forma monocrática, uma decisão dele não submeter a uma comissão, não submeter ao plenário do Senado, que é soberano, e principalmente, onde é que ele busca esse fundamento aí, onde é que nós temos que derrubar isso hoje para que nós tenhamos essa possibilidade? Ele realmente não tem fundamento nenhum, porque a lei é clara nesse sentido e o regimento interno do Senado não dá a ele poderes de arquivar ou negar o prosseguimento de um pedido feito pela cidadania legítimo para que se processe os ministros do Supremo. Ele age com prevaricação, tanto assim que existe já um pedido junto à Procuradoria-Geral da República contra ele pelo crime de prevaricação. Eu tive a oportunidade de estudar um dos pedidos que o professor Modesto Carvalhosa, quem encabeça, em relação ao ministro do Supremo, o Gilmar Mendes. E eu confesso ao senhor, todo mundo sabe que eu não sou dos amigos dele, mas me surpreendeu a riqueza de detalhes. Eu gostaria até que o senhor pudesse descrever. Aquilo demandou uma pesquisa bastante profunda, não tem superficialidade. O senhor vai a fundo, o senhor coloca as questões e as práticas do ministro Gilmar Mendes e o senhor embasa na legislação dizendo para nós, senadores, olha,
Se vocês souberem ler, vocês têm que tomar a providência. Eu queria que o senhor mostrasse, falasse para o Brasil como é que foi esse trabalho que o senhor realizou em relação a isso, que eu vejo muito profundo. Eu sei que o senhor tem obras publicadas, só aquela peça ali já dá... É uma grande obra, porque vai identificando as condutas, dando um embasamento legal, a gente vai lendo como se estivesse vendo uma coisa assim, fala, gente, o final vai ser feliz, vai ser aberto o processo de impeachment, e não foi. Pois é. Não, o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, eu entrei com 2, porque outros fatos também se acrescentaram posteriormente de crime de responsabilidade praticado por ele. Portanto, o último que nós ingressamos há já algum tempo, nessa legislatura, no começo do ano, demonstra que ele praticou 3 tipos de crime de responsabilidade. Ele exerce atividades políticas notórias dentro da região dele lá do Mato Grosso, e essas atividades políticas são completamente incompatíveis com a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele faz parte da grande delação do governador Simval, que está preso, ou deveria estar preso, que foi julgado pela Lava Jato e que demonstra, inclusive, claramente essas atividades, mas mesmo sem o Simval, ali está bem claro tudo que ele realizou a favor do irmão dele e todas as ligações políticas que ele mantém dentro do setor dele lá do Mato Grosso e também em Brasília, onde ele tem uma promiscuidade política absolutamente incompatível com o decoro e com a dignidade do cargo dele. A segunda fase de crime de responsabilidade se refere à atividade empresarial dele. Ele é um grande empresário e utiliza, inclusive, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para amealhar mais recursos, mais prestígio, mais internacionalidade, inclusive, para a grande empresa dele, que é o Instituto de Direito Público. E a terceira série de crimes de responsabilidade se refere à questão da suspeição dos julgamentos que ele faz. Ele dá habeas corpus todo dia para todo mundo. Agora deu, inclusive, para o garotinho e a mulher do garotinho ontem, não é? Ele dá habeas corpus à torto e à direito para todo mundo que vem do escritório da mulher dele. E quando alguém fala alguma coisa, ele manda recorrer no Supremo, né? Manda recorrer, exatamente. Daí a mulher dele tem um escritório e ele dá todos os interessados lá, os corruptos, vão lá no escritório e do escritório já passa pelo gabinete dele e dá habeas corpus. Portanto, é absolutamente convincente o que está lá escrito sobre os crimes de responsabilidade que ensejaram o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Nós vamos para um rápido intervalo, muito rapidinho. Fique conosco aqui na Rede Brasil. O segundo bloco com o Modesto Carvalhosa, falando como deve ser o direito para o povo brasileiro.